Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, minha coisa rica, tudo bom com você também, meu amigo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E hoje nós temos uma convidada muito especial que tem se destacado no campo da medicina integrativa e da aromaterapia. Hoje nós vamos conversar com a doutora Tatiana Carranza, médica com 24 anos de experiência, formada pela UFAM, pós-graduada pela Universidade Gama Filho e atualmente docente no curso de pós-graduação em aromaterapia da Unifast, onde compartilha seu vasto conhecimento com novos profissionais da área. Além de ser aromaterapeuta e terapeuta da dor, doutora Tatiana é especializada nos saberes femininos, com uma abordagem integrativa que cuida tanto do corpo quanto da alma. Sua missão é promover a saúde e o bem-estar por meio de uma visão holística e personalizada, aliando a medicina tradicional a terapias complementares como a aromaterapia, para proporcionar mais qualidade de vida e equilíbrio emocional. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, os benefícios da aromaterapia e como ela pode transformar o cuidado com a saúde. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda ao Bobcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bob. Você deixou meu coração quentinho, né, quando eu recebi o convite de vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos saberes. E ouvir você falar da minha vida e da minha trajetória emociona. Emociona porque nós médicos fomos criados e orientados dentro daquela caixinha, daquele quadradinho. Então, eu fui médica alopata durante 20 anos da minha vida e um belo dia essa alopatia não me trouxe respostas. Algumas dores, ansiedade, medo, caos na pandemia, em que aquela medicina que eu estudei por tantos anos não me responderam, nem a mim e nem a equipe de UTI onde eu trabalhava. E aí veio uma médica fora da caixa, a doutora Andréia Bentes, e me prescreveu a aromaterapia. E aí eu comprei, e eu, sem acreditar, imagina, né? A gente acredita em injeção, nós acreditamos em soro, nós acreditamos em anestesia. Aonde que um óleo que sai de uma planta dentro de um vidro vai curar a minha dor? Assim nós fomos doutrinados por essa medicina convencional. Eu achava que era tradicional e depois eu descobri que não, convencional. A medicina tradicional é aquela passada de ancestrais há milênios e que eles já conseguiam naquela época milagres. Como que embalsamavam uma múmia e aquela múmia não estragava? Né? Reis, imperadores, então eles cuidavam daquela mumificação com óleos essenciais. Famosa Cleópatra com toda a sua beleza, e como que ela se diferenciava da população em geral? Porque ela tinha acesso a óleos essenciais, banhos de leite e tudo que a gente encontra nas escrituras. Daí remonta a origem dos óleos essenciais, né? Milênios. Então não é modinha. Muita gente fala, agora ela é a médica da modinha. Não, isso não é moda, não. Esses óleos, eles existem há milênios. É uma sabedoria. É a medicina tradicional. Você contava pra gente ainda há pouco que você teve esse primeiro contato com a doutora Andréia. Andréia Bentes Rezende. Ela que apresentou para você
Em forma Aromaterapia. de tratamento. Em forma de tratamento. Uma receita médica. Eu queria que você falasse pra gente dessa experiência. Eu tava pós-Covid, né? Eu fiz uma Covid longa, uma fasciite plantar, muito inflamado, meu corpo muito inflamado. Eu não saía da cama. Quando nós acordamos no piloto automático, que você acorda e vai no banheiro, eu não sabia mais o que era isso, porque eu me rastejava todas as manhãs para conseguir levantar. E era mais de 30 minutos de luta, de dor, para conseguir colocar os pés no chão e andar. Quem tem fasciite plantar sabe que é a sensação de estar pisando em navalha, em vidro quebrado. É horrível, dói muito. E toda a medicina normal, anti-inflamatório, corticoide, a fisioterapia, não estava me trazendo alívio. Muito pelo contrário, um monte de efeito colateral. Quem aqui não toma um anti-inflamatório e tem a gastrite atacada, né? Toma o corticoide e depois vai ter problema com osteoporose mais pra frente, com mais idade. Eu não estava bem, eu não estava conseguindo efeito. Eu não conseguia dormir, trabalhando numa UTI, trabalhando com morte, trabalhando com tudo aquilo que nós passamos em Manaus em 2020. Estava um caos a nossa vida. E as pessoas ao meu redor adoecidas, completamente adoecidas. E eu me recusei, Bob, a ir para a tarja preta, a tomar remédio para me sedar, para dormir, para apagar. Então, eu segui a receita dela, usei a mirra, laranja e copaíba, em forma de óleo essencial. E eu estava com muita raiva, porque eu estava achando aquilo caro demais. É um óleo caro e eu, nossa, isso não vai, imagina, passar um olhinho com creme no pé, isso vai resolver o meu problema. E aí no quinto, então eu não acreditei. Então o que as pessoas falam, é efeito psicológico, é placebo, tá acreditando, tá com tanta fé no produto que aí tá vendo o resultado. Não, eu não acreditei. Eu sou médica, então eu fui cética, eu não aprendi isso na faculdade. Então eu não acreditei. E aí no quinto, sexto dia, passando todas as noites, fazendo como ela me explicou na sola dos pés, colocando lá no difusor para ficar no quarto. Eu trouxe aqui um difusor portátil para nós sentirmos um pouquinho, né, termos esse benefício da aromaterapia inalatória. No quinto dia eu acordei com o sol no meu rosto, quente, da janela do banheiro. Eu não entendi como é que eu já estava lá, né, no piloto automático, porque eu não doeu, não teve aquela tortura de levantar e dos pés doerem. E eu comecei a achar que eu não sabia se eu estava dormindo ainda, se eu estava sonhando com aquela cena. E aí eu comecei a testar o meu pé e vi que era real, os meus pés não estavam doendo. E aí eu comecei a chorar, pedindo perdão a Deus, porque afinal de contas um dos óleos é o óleo que um dos reis magos levou para Jesus no nascimento dele de presente, que é a mirra. E aí eu chorei porque aquilo tudo mexeu muito com a minha fé, né? É mágico e você não acredita que está acontecendo aquilo com você, no seu organismo, e de uma forma tão rápida. E aí eu comecei a estudar ferozmente. Então eu fiz um monte de curso que eu amo poder compartilhar hoje com os meus pacientes, com a minha família, com os meus amigos, aquilo tudo que eu vim acumulando nesses 4 anos, profundamente dentro da aromaterapia. Sou muito feliz hoje de estar, né, como docente numa escola de pós-graduação em aromaterapia. Muito contente com o convite da doutora Ana Paula Sorrentino, que foi professora em um dos cursos que eu fiz. E muito contente em poder aprender o que tem dentro desses vidrinhos. Então, o incenso que Jesus ganhou, a mirra que Jesus ganhou, o nardo que Madalena lavou os pés de Cristo. Então, quando eu venho para a ciência, eu vou estudar aqui dentro desse vidro o que tem aqui, que eu coloco no microscópio, que eu entendo a fórmula, o benzeno, o desenho do carbono, o que isso vai ter de efeito no meu corpo físico e emocional. Nós conseguimos identificar que o que tem dentro desse óleo aumenta
a minha resistência à dor. Não é que tira a minha dor, esse óleo essencial de nardo, mas ele aumenta a minha resistência. E aí, quando eu vejo a história de Cristo, Madalena lavando os pés dele e o que ele passou no Calvário, ela era sábia, Madalena era estudiosa, ela tinha acesso a livros. Quantas mulheres naquela época não sabiam ler e escrever? Madalena sabia. Ela escreveu até um evangelho. E aí a gente entende que ela sabia que isso aqui ia ajudar o corpo daquele homem que era filho de Deus, mas que era homem também, a aguentar a dor, a não negar seu pai. Então, quando eu fui estudar tudo isso de uma forma mais profunda, não tem como voltar atrás. Eu não tenho como voltar a ser a médica que só aprendeu aquilo que a faculdade ensina para nós. E eu acredito que daqui para frente, e é isso que eu peço a Deus, essa medicina tradicional venha de volta para dentro das nossas faculdades, porque há 100 anos atrás, ou um pouco mais, isso existia dentro da faculdade. Nós tínhamos as aulas com os boticários, aonde o médico sabia fazer um emplastro, sabia fazer uma infusão, sabia fazer... Mas nós fomos dominados pela indústria farmacêutica. Nós fomos patrocinados por Rockefeller. Essa é uma outra história, deixa pra lá. Pois é, e a indústria farmacêutica, no meu entendimento, ela funciona assim. Parece que existe uma combinação entre eles, né? Esse remédio aqui vai curar a tua dor de cabeça, mas vai fazer um mal danado pro teu estômago. Que aí já entra uma outra indústria, né? Ou seja, vai... outro remédio para curar, tem até meme, né? Eu vou tomar isso aqui para dor de cabeça, vai me dar dor de barriga. Aí eu tomo esse para dor de barriga, aí vai me dar urticária, coceira, alergia. Aí eu tomo esse para alergia e depois eu fico com uma candidíase. Aí lá vem o outro para curar a candidíase. A indústria farmacêutica, ela patrocina as escolas de medicina. O prédio da USP, o prédio das clínicas lá em São Paulo, ele foi doação do Rockefeller. Um cara bonzinho, né? Um dos homens mais ricos do mundo, dono daquele império todo, dono de vários laboratórios farmacêuticos no mundo, não só nos Estados Unidos. Chega no Brasil e doa um prédio para a universidade, para poder dar aula para médicos, uma escola pública, uma faculdade pública. Então, realmente, é uma conspiração. É uma conspiração da doença. E eu não tenho medo de ter saído da caixa e de ter aberto os meus olhos para a novidade. Eu estou indo agora essa semana para um dos maiores congressos internacional de medicina endocannabinoide. Vai acontecer em Campinas. Mais de 30 speakers, professores, estão vindo do mundo inteiro dar aula para médicos, somente para médicos, para nós falarmos sobre a terapia com óleo medicinal de cannabis. E que no Brasil ele está sendo tão polemizado. É da droga, né? O pessoal da droga livre, quer se misturar com a gente e não vai conseguir. Porque nós estamos falando de crianças que convulsionavam, Lester, 40 vezes por dia. E com algumas gotas do óleo do CBD, do óleo do canabidiol, hoje convulsionam 4 vezes por semana. E é caro, né? Foi muito caro, porque tudo que você tem como proibido, como clandestino, né? Então, nós temos colegas médicos que há 10 anos prescrevem o CBD no Brasil. Só que o meu colega fazia receita, dava para tu comprar para o teu filho, e você tinha que ir atrás de bandidos, né? Era crime. Então, como que você ia comprar o remédio? Eu não sei. Eu sei que eu vou prescrever para você usar. E hoje, as coisas não estão mais assim. Hoje as pessoas não sabem que nas farmácias
Toda a rede que nós temos aí, não vamos falar nome, mas a ZIL toda aí, pague isso, bem daquilo, preço tal, todas elas têm mais de 30 remédios à base do óleo de cannabis. Tá lá na prateleira, com rótulo, Anvisa autorizando, tudo legalizado. Que eu lembro de uma época que era preciso, inclusive, conseguir autorização na justiça. Na justiça. Hoje, nós ainda temos produtores artesanais nas suas casas que têm mandato judicial para produzir. Ainda hoje existe. Existem cooperativas também no Brasil que funcionam dessa forma. E hoje nós já temos a importação autorizada. A Anvisa tem mais de 30 empresas ao redor do mundo que eu como paciente, entro na Anvisa, tenho a minha autorização para aquela receita médica que o meu médico me prescreveu. Aí com isso, eu já tenho medicamentos de R$280, R$300, e que pode ser um tratamento que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, por R$280, dependendo da dose que eu vou tomar. E aí a indústria farmacêutica grita, porque imagina um remédio natural à base de óleo de cannabis que você gasta R$280 para o seu filho ficar bem por 4 meses sem convulsão. Quanto não custa os outros remédios? Então tem uma indústria ao redor, eu falo que é a propaganda, é aquela coisa da desgraça, que eles ficam falando para apavorar a população e confundir a cabeça. E nós conseguimos hoje reduzir o medicamento de idosos polimedicados. Quem não tem uma mãe, uma tia, um pai que usa 5, 6, 7, 8 medicamentos. O meu pai usava 21. A minha mãe, 8. O salário, a aposentadoria dela toda comprando remédio para transformar minha mãe num zumbi. Porque tira a dor, mas você fica engessada. Então, por isso, há 4 anos eu estudo para tirar a dor dos meus pais. Por isso eu fui estudar sobre a medicina feminina. Porque eu vou fazer 50 anos. Eu estou no climatério. Eu tive um câncer de mama muito jovem. Eu estou com 21 anos de cura. Então, quando me convidam hoje para um Outubro Rosa, eu vou sorrindo. Eu vou para dizer para as mulheres se tocar, porque foi através do meu autoexame que eu detectei um tumor pequenininho na ponta do meu dedo. Como todo mês eu fazia o meu autoexame, eu sabia que aquela bolinha do tamanho de uma ervilha não estava lá no mês anterior. E assim eu fui curada através dessa medicina convencional, que tem cirurgia, que tem quimioterapia, que tem radioterapia. Eu fiz tudo isso. Só que eu tive acesso à acupuntura. Porque quando você não para de vomitar com a quimioterapia, a acupuntura te salva, ela para os vômitos na hora. Eu tive acesso a Reiki. O que é Reiki? É uma terapia energética, é físico, aonde uma pessoa foca a energia através das mãos. Eu tive acesso a drenagem, a banhos, a escaldapés. Eu tive acesso a uma medicina integrativa, mesmo há 21 anos atrás. Que antigamente era chamada de medicina alternativa. Alternativa. Hoje é integrativa. Integrativa, porque não é para você deixar a outra medicina, mas é para se integrar. Aonde com os óleos essenciais, você não vai deixar de tomar o seu remédio de pressão. Só que com um cheiro que você vai ficar aqui no teu ambiente de trabalho, com 3 óleos essenciais, que eu não vou contar, senão todo mundo fica, né, vai parar de tomar o seu remédio de pressão e vai comprar óleo essencial e vai dar confusão, né? Mas com 3 óleos essenciais, eu consigo fazer a sua pressão não ter pico, não aumentar. Você fica bem, você não vai deixar de usar o seu remédio de pressão. Aí eu pergunto, doutora, assim, como é que age no organismo para trazer um benefício como esse? Como que o anestesista, quando ele coloca aquela máscara
no nosso rosto e nós sentimos aquele cheiro ali dentro, o anestesista ele tem ópio. A anestesia geral, ela é baseada nos opioides que vêm da papoula, lá do Oriente, onde descobriram que fumando aquele óleo da papoula, as pessoas ficavam doidas, né? Isso era lá na China. Através da inalação, eles descobriram que o nosso sistema límbico recebe o sinal, neurotransmissores, e no caso do ópio, tira você do teu corpo. E assim você não sente dor. Você está anestesiado. Do mesmo jeito, os óleos essenciais. Quando nós fazemos a inalação, ele chega no nosso sistema límbico e ele age no nosso organismo na produção ou na inibição de hormônios, de neurotransmissores. Então, é algo que acontece dentro do nosso corpo. Através de uma estimulação com óleo essencial ou de uma inibição. É bem parecido com o que acontece durante a anestesia geral, que a gente inala aquela máscara. E nós temos também a aromaterapia na forma tópica e na forma da ingesta. Na ingesta, a gente pode colocar aqui no copinho de água e beber. O óleo essencial, ele não mistura direito na água. Então, eu acho que a gente está jogando dinheiro fora, colocando na água. Mas fica muito gostoso. Um cítrico, um óleo essencial cítrico, dentro de uma água geladinha, ela é refrescante. E quando eu vou fazer a ingestão, eu ainda respiro o cheirinho que tem ali no copo. Então, eu estou fazendo ingesta e ao mesmo tempo inalatória. E nós temos as formas tópicas que a minha amiga, né, a médica Andréia, me prescreveu, em que eu passava na sola do pé. Então, esquentava os meus pés com a mirra e a copaíba. A laranja estava no difusor com a copaíba. E eu estava inalando aquele óleo de laranja. Essa mistura, no meu caso, foi anti-inflamatório. Foi analgésico. E o que aconteceu? Eu comecei a dormir melhor. Então, a minha insônia foi embora. Porque eu ficava pensando nos óbitos, no que eu tinha visto, no nosso medo. Nós estávamos sem respostas com uma doença que ninguém conhecia direito. A gente não sabia quais eram as complicações. Eu não sabia sequer que aquela fascite plantar que eu estava sentindo era sequela daquela Covid. E hoje a gente sabe que é. Então, essa medicina que hoje a gente chama de integrativa, ela está dentro das nossas clínicas, onde nós fazemos atendimento. Nesse atendimento eu consigo fazer você sentir, provar os óleos essenciais, ter uma experiência essencial. Eu te ensino coisas básicas, eu ensino você a ter essa farmácia na sua casa. Então, eu tenho paciente na Europa, eu tenho paciente nos Estados Unidos, eu tenho paciente no sul e sudeste do Brasil, porque através de consulta online a gente consegue entrar na casa das pessoas, escutar as pessoas. Essa medicina, a aromaterapia, o cuidar dos saberes femininos, a gente consegue escutar a dor das mulheres. Eu consigo entender aquela mulher que está usando hormônio para o climatério, mas que ela continua depressiva, ela continua sem conseguir dormir, irritada, sem libido nenhuma, e fala: doutora, como é que eu vou fazer? Meu marido vai arrumar outra. No climatério, na menopausa, o ressecamento das partes íntimas, dor na hora da relação com o seu parceiro. Então, as mulheres sofrem, e muitas das vezes aquele remédio lá da farmácia comum que promete resolver tudo isso e não resolve. E aí nós ensinamos ela 2, 3, 4 olhinhos que ela vai ter na cabeceira dela e que vai mudar a história dela. Não é que você não vai ter calorão, não vai ter fogacho, mas você vai rir da situação. Ainda tem um outro detalhe. Às vezes, quando você opta pela medicina, digamos assim, tradicional, e receitam para você um remédio, aí você vai, experimenta, não deu certo. Aí depois troca o remédio, aí você experimenta o outro. Eu acho que você vai até o 3º ou 4º e depois você mesmo, às vezes, acaba desistindo, achando que não tem jeito. Porque se a medicina não deu... Eu experimentei 4
tipos de remédios. E aí você desiste. Quando de repente a solução pode estar aí. Eu tenho os dois tipos de paciente. Eu tenho aquela que chega desacreditada no tratamento, porque já usou de tudo. Todos os hormônios, todos os remédios. Mas sabendo que você combina a medicina tradicional com a integrativa. Com a integrativa. Mas chega assim, agora é minha última cartada, doutora. Eu vou tentar isso aqui. Não acredita. A pessoa não acredita. Mas ela já tentou tanta coisa que nada deu certo, que falaram, ó, agora eu vou tentar esse negócio natural aí. Porque ela não sabe nem o que é. E aí a gente consegue, através da inalação, através de passar alguns óleos, através de fazer um escalda-pés, de colocar num chá, de colocar numa cápsula. Aí eu fico curioso. Por exemplo, eu vou me colocar aqui no lugar de um paciente. Eu procuro por você, você me recebe no seu consultório. Como é que é esse passo a passo? A partir do momento que eu estou ali dentro do consultório com você. Eu faço várias perguntas. Perguntas técnicas a gente faz até antes, para ganhar tempo. Eu já te mando uma ficha de anamnese e você me conta ali. Pressão, glicemia, como é que você dorme, se você faz exercício físico, se você usa algum remédio, se você tem alguma doença, se você usa alguma suplementação de vitamina, tudo eu já sei antes de te receber. Até se você faz cocô todo dia, eu preciso saber. Como é que é o aspecto dele, como é que é teu xixi, qual a cor do teu xixi. Tudo isso me mostra como é que você se compromete com o seu corpo, como é que seu corpo está reagindo, se você está inflamado ou não. E eu vejo aonde nós vamos precisar agir dentro do teu problema. Ah, eu tenho uma gastrite. Aí eu vou ver, você é extremamente ansioso. Você come as coisas erradas na hora errada. Reativo. Você usa medicamento que bloqueia a produção de ácido do teu